Então, seguindo aqui no estudo dos sujeitos do procedimento do mandado de segurança, senhores, vamos ao item 2, a legitimidade passiva do mandado de segurança. Aqui é o seguinte, tem uma nebulosidade, uma certa divergência doutrinária jurisprudente. Na verdade, eu vou apresentar uma evolução de uma... Hoje em dia já está mais sedimentada e resolvida a questão. O seguinte, Botelho, eu vou escrever, Botelho de Mesquita, que é um autor dos clássicos, ele já chegou a falar que nessa ação não tem réu. Olha só, na ação não teria réu, porque seria uma ação de natureza política. Ação política. Estamos falando de legitimidade passiva, já teve um autor dentre os clássicos que chegou mesmo ao ponto de dizer que não tem réu. Não atua ninguém no polo passivo, porque é uma ação política. Bom, esse tem apenas importância histórica, ninguém defende isso hoje em dia. Um outro autor clássico, Eli Lopes Meireles, também um outro autor clássico, Vicente Greco Filho, eles defendiam que a legitimidade passiva era de um sujeito processual que é a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora no procedimento do mandado de segurança? É o responsável pela prática do ato. Nós não estamos cogitando em mandado de segurança de uma ilegalidade ou uma abusividade? Quem é que determinou a prática desse ato que se reputa ilegal ou abusivo? Quem é que tenha determinado este ato é a autoridade coatora. A autoridade que determinou aquela coação, aquela ilegalidade, aquela abusividade. É a autoridade coatora. No artigo 6º, cadê? Tô aqui. Artigo 6º, parágrafo 3º, nós temos a definição do que seja autoridade coatora. Já que eu lhes apresentei aqui esse termo autoridade coatora, vou lhes trazer essa previsão. Artigo 6º, parágrafo 3º da Lei do Mandato de Segurança. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Esse ou da qual, na verdade, não existe. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a autoridade coatora é da onde vem a ordem. Não é quem pratica o ato, porque quem pratica o ato é um mero longa-manos de quem determina a ordem, né? Então, é sempre quem determina a prática do ato. É sempre da onde emana. É o responsável pela prática do ato. Tá? Em que pese essa alternativa ali na redação legal, prevalece em sede jurisprudencial o entendimento de que a autoridade coatora é sempre o responsável pela prática. Então não é o fiscal que foi lá e fechou a lojinha do pobre coitado do comerciante. Foi o gerente que mandou ele lá e fechar. Se houve essa situação. Então, é sempre da onde veio a ordem. Tá? Então, Eli Lopes Meireles e Vicente Greco Filho diziam que a autoridade, o réu, o sujeito passivo impetrado no mandato de segurança seria a autoridade coatora. Não é esse o entendimento que prevalece hoje em dia. Tá? Bueno de Vidigal são os entendimentos que eu colhi, tá? Bueno de Vidigal, um outro autor clássico, afirmava que haveria um litisconsórcio. Um litisconsórcio entre a pessoa jurídica de direito público e a autoridade coatora. Então, haveria um litisconsórcio entre pessoa jurídica de direito público, que a autoridade coatora faz parte, e também a autoridade coatora. Os dois seriam, portanto, sujeito passivo da demanda. A posição mais próxima da que prevalece é a do Sérgio Ferraz, que vai afirmar que a parte mesmo, que o legitimado passivo é a pessoa jurídica de direito público.
apenas a pessoa jurídica de direito público. Mas, como eu disse, essa é a posição mais próxima. Porque o que prevalece hoje em dia é a posição do STJ. O que o STJ? O STJ construiu uma posição, um entendimento bem diferenciado, o entendimento sui generis. É o seguinte, a pessoa jurídica de direito público, o ente público, ele é parte da demanda. Ele é o legitimado passivo. Porque é o ente público quem vai sofrer as consequências da decisão. É ele que é o responsável, em modo geral, é dele que vem as prerrogativas do Estado. A ilegalidade ou a abusividade vem do ente público, da natureza pública e cogente do Estado. E essa autoridade coatora, como nós veremos no curso do procedimento, ela tem uma atuação importante no procedimento do mandado de segurança. Então, a autoridade coatora, ela atua em juízo como sendo um representante da pessoa jurídica de direito público. Então, seria uma hipótese bastante excepcional, uma hipótese excepcional de representação da pessoa jurídica de direito público pela autoridade coatora. Nós vimos lá no artigo 75 do CPC que a pessoa jurídica de direito público é representada em juízo pelo órgão de representação, pelas procuradorias. Nesse caso, a pessoa jurídica de direito público, segundo o STJ, é representada em juízo pela autoridade coatora. É um caso bastante sui generis. Então acaba que se atribui à autoridade coatora do mandato de segurança capacidade postulatória. Capacidade postulatória, mesmo sem advogado. A autoridade coatora, ela atua, portanto, é comum que se veja isso como um longa manus da pessoa jurídica de direito público. A autoridade coatora atua em juízo no procedimento do mandado de segurança como um longa manus, um representante da pessoa jurídica de direito público. E aí, no procedimento, como nós teremos um tópico para tratar do procedimento, artigos 6º, 7º e 9º da Lei do Mandado de Segurança, os senhores verão como é que aparece em diversas oportunidades a autoridade coatora. Ela é notificada para prestar informações. Ela que detém o domínio dos fatos, porque a ilegalidade ou abusividade vem de um ato dela. Mas a parte da demanda, quem vai suportar os efeitos da decisão é realmente a pessoa jurídica de direito público. O curioso, volto a dizer, é que a autoridade coatora, ela representa a pessoa jurídica de direito público em exceção ao artigo 75 do CPC, e a autoridade coatora geralmente é um agente da administração pública, um secretário, seja lá o que for, um gerente. E a atuação da autoridade coatora em juízo se dá independentemente da presença de advogado. Então não se exige, veja, é uma exceção ainda quanto à capacidade postulatória quando se exige a presença de advogado. Então é uma construção realmente do STJ absolutamente excepcional. É uma exceção quanto à representação das pessoas jurídicas de direito público, é uma exceção quanto à capacidade postulatória só na pessoa do advogado. Aqui ele excepcionou tudo. Não há muito assim que se espantar, procedimento especial, nós estamos aí para isso mesmo, né? Para tratar de um modo diferente. Mas aqui foi bem diferente. Agora, uma questão prática aqui. Muitas vezes, essa indicação do sujeito passivo, de quem veio a ordem, quem é o responsável pelo ato, é difícil do impetrante saber. Então é muito comum que você erre quem é a autoridade coatora. E aí, nós temos algumas técnicas
A jurisprudência trabalha com alguns mecanismos de correção da ilegitimidade passiva. Eu te dou a palavra, Paulo. A correção da ilegitimidade passiva, ela visa, portanto, sanar, corrigir um equívoco na indicação do sujeito passivo. Atua naquele contexto de sanabilidade do vício, princípio da primazia da resolução do mérito, instrumentalidade das formas, que nós já tantas vezes estudamos aqui. E a jurisprudência costuma se utilizar de dois mecanismos distintos. A primeira delas, chamada teoria da encampação. A teoria da encampação se dá nos casos em que a autoridade, o legitimado, o equivocado, a pessoa errada, acaba defendendo o mérito. Há um vínculo hierárquico entre a pessoa errada e a pessoa certa. E não há um equívoco, não haveria uma modificação de competência absoluta do juízo. Não há, portanto, uma vara, um foro por prerrogativa de função entre qualquer dos sujeitos envolvidos. Então, nesses casos, para evitar vícios formais, a jurisprudência toca o barco. Então, quando a pessoa equivocadamente indicada, a autoridade equivocadamente indicada, acaba por defender o mérito, de qualquer maneira, acaba por defender o ato praticado, entre a pessoa equivocadamente indicada e a pessoa que seria a corretamente indicada, há um vínculo de hierarquia. Então, foi indicado um subgerente quando deveria ser um gerente. Há um vínculo hierárquico entre elas. Você errou por pouco. E não há modificação de competência absoluta, quer dizer, o juízo onde você está tramitando a causa, seja um legitimado passivo ou outro, não vai mudar? Porque, é claro, você não pode, o erro não pode ser entre um secretário e um prefeito, por exemplo, entre um subsecretário e um prefeito. Porque aí o prefeito iria para o Tribunal de Justiça, aí modificaria a competência absoluta. Então, dando para salvar, você utiliza essa teoria da encampação. É isso que é a teoria da encampação. Tá? A jurisprudência se utiliza disso quando cabível, quando preenchido esses requisitos, para corrigir a ilegitimidade passiva. E uma outra técnica que é controversa, mas em alguns casos utilizada, é a correção de ofício pelo juiz. Correção de ofício pelo juiz da ilegitimidade passiva. O juiz bate o olho, não é outra, e o juiz mesmo, de ofício, corrige o polo passivo. Absolutamente controverso, né? O juiz não pode mexer de ofício no polo da demanda, a inércia da jurisdição, mas nos casos em que, especialmente nos casos em que não haveria modificação do réu, porque o réu é a pessoa jurídica de direito público, como nós vimos, né? Então, quando você erra a autoridade coatora, que faz parte da mesma pessoa jurídica de direito público, o entendimento, nesse caso da jurisprudência, é que pouco importa se vai ser um ou outro. Se estiver dentro, por exemplo, do Estado, se a pessoa jurídica de direito público for o Estado, pouco importa qual vai ser a gerência do Detran, daqui ou dali. O que importa é que vai ser o Estado, a pessoa jurídica de direito público. E aí o juiz poderia corrigir de ofício. Mas isso é bastante controverso. Paulo, eu não esqueci de você, não. Só para eu concluir aqui, muito rapidamente, eu já vou te dar a palavra. Não esqueci mesmo. Legitimidade recursal. É rápido. A legitimidade recursal é o seguinte: na lei anterior, não havia a previsão da autoridade coatora poder recorrer. Apenas a pessoa jurídica de direito público poderia recorrer. Na lei atual, o que nós temos para falar de curioso é isso. Tanto a pessoa jurídica de direito público, quanto a autoridade coatora passaram a ter legitimidade para interpor recurso. Aí nós veremos isso no procedimento.
a possibilidade da pessoa jurídica, a possibilidade da autoridade coatora interpor recurso está no artigo 14, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança, e aí eu não quero, aqui nesse momento, me aprofundar muito nessa hipótese, não. Só nesse caso, nós vimos que a autoridade coatora é uma exceção à capacidade postulatória, não precisa de advogado, mas lá naquela fase inicial, na atuação em primeiro grau de jurisdição, quando a autoridade coatora pretender interpor recurso, e ela pode, ok, mas aqui para interpor recurso ela precisa de advogado, ok? Aí eu fechei aqui o que eu queria falar sobre esse tópico.